Sabe aquela sensação de você começar, de repente tá dando tudo certo, mas de repente você vai lá e para de fazer aquilo que estava dando certo. Então, você teve um bom resultado de emagrecimento essa semana, mas aí chega o final de semana, parece que te dá uma cegueira e aí você simplesmente abre mão de tudo e enfia o pé na jaca. Pois é, preciso te falar que isso não é por acaso, que não é que você não tem força de vontade, existem dinâmicas ocultas que travam o seu resultado. E é sobre isso que eu e a Janá vamos estar falando aqui nessa live. Então eu vou chamá-la, já vou colocá-la, ela aqui na live. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Só uma breve introdução aqui antes da gente entrar no tema. Eu estou num cenário diferente, vocês estão vendo que eu estou em um cenário diferente, eu estou em um outro ambiente aqui da minha casa, quis mudar um pouquinho e decidi vir para cá. Enquanto a gente não começa aqui a nossa live, o que eu gostaria de falar? Oi, Janá, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Com relação a essa questão, né, das dinâmicas ocultas, qual que é o princípio básico, né, que nós temos que entender? Que 95% das nossas ações, elas são inconscientes. O que isso quer dizer? 95% das nossas ações nós não decidimos, nós simplesmente tomamos, nós simplesmente fazemos isso de uma forma automática. O que isso quer dizer? Que isso está pré-programado na gente, está pré-programado no nosso inconsciente, que nós demos o nome, o quê? De dinâmicas ocultas. Então, sim, se existe algo que você deseja, que você não está conseguindo alcançar, apesar de você ficar feliz com o resultado que você está construindo, é porque existem dinâmicas ocultas e essas dinâmicas ocultas, elas estão travando o seu resultado. Janá, vou colocar e convidar também outras mulheres para virem ouvir um pouquinho do que a gente tem aqui para compartilhar. Seja muito bem-vinda! Tudo bem? Boa tarde, bom dia. Olá, gente. Tudo bem? Como você está? Eu tô ótimo. Tô vendo aqui Está você me tá vendo e me ouvindo bem? Eu não te ouvi. Então tá bom. Que bom, também estou te ouvindo bem. Jana, eu vou pedir então, primeiro agradecer por você ter aceitado o meu convite de estar aqui comigo, falando sobre esse assunto que eu acredito ser assim fundamental para a nossa vida, né? E a gente realmente entender por que eu desejo algo e eu não consigo conquistar, por que eu quero muito algo, mas eu me comporto de forma contrária, né? Aquilo que vai me levar ao meu objetivo. E a gente sabe que aqui tem a questão das dinâmicas ocultas, né? Então, eu vou deixar você se apresentar. Então, primeiro, obrigado por você ter aceitado. Vou deixar você se apresentar. Enquanto isso, eu vou convidando aqui mais mulheres para virem compartilhar esse tema, que eu acredito que é importantíssimo para a gente conseguir alcançar aí os nossos objetivos, nossas metas e progredir, né? Progredir e evoluir na vida. E bom dia, gente. Boa tarde. Estamos a 4 minutos após o meio-dia. Eu sou a Janadine, sou terapeuta sistêmica e eu trabalho com pessoas que querem se conhecer um pouco mais, que querem mudar os seus relacionamentos, que querem se relacionar melhor através de uma comunicação mais assertiva, mais amorosa, que estão em busca de ter um relacionamento mais verdadeiro. E como que é isso, esse negócio de relacionamento verdadeiro? A pessoa está lá vivendo a vida dela e ela percebe que as coisas se iniciam e não andam, ou que elas estão num relacionamento afetivo e que as coisas não estão caminhando de uma forma leve, de uma forma suave, onde as trocas não estão sendo verdadeiras. Ou seja, eu entrego algo, eu recebo algo que não estou gostando. E o porquê que isso acontece? Quando essa relação vai para esse lugar, a pessoa então ela começa a se incomodar. Então ela procura uma terapeuta ou alguém que possa encaminhá-la,
uma constelação familiar, ou uma mentora, ou alguém que possa encaminhá-la para mudar algo que a partir dela vai mudar dentro da relação. Porque as coisas começam sempre a partir da gente mesmo. Então, essa pessoa me procura e eu então encaminho ela para lá, olhando pontos nela que estão impedindo ela de ter essa fluidez, essa amorosidade dentro do relacionamento, que começa a partir da boa comunicação. Então, esse é o meu trabalho, e eu trabalho tanto com atendimento individual quanto com atendimentos em grupo e online. É sempre online, atendimento em grupo presencial. Então é isso que eu faço. Eu gosto de me apresentar assim, o pessoal outro dia falou pra mim, acho muito bonitinho o jeito que você se apresenta, e eu acabei pulando essa parte. Eu sou a Janadine Lima, a filha da Maria e do José, a mãe do Felipe e do Guilherme, e aí chega na parte mais gostosa, que é ser a avó da Yara, a minha netinha de 1 ano e 3 meses. Então eu gosto de me apresentar desse jeito, que começa lá pelo papai e pela mamãe, que vieram antes, e chego na minha netinha, que é a minha descendência mais jovem aí da parada. Então é isso, gente. E eu tô bem grata por estar aqui falando com a Nani, porque eu acho que esse tema as dinâmicas ocultas que nos impedem de dar o próximo passo, de seguir adiante, de evoluir, de crescer. Como que é esse crescimento? Esse crescimento é interno, esse crescimento de cada um, né? Isso, eu vejo que isso é uma das questões que mais fica no nosso campo energético, agindo sobre nós, sem que a gente realmente se dê conta. Então, quando a gente começa a procurar um processo terapêutico, quando a gente começa a entrar num processo, como o caso da Nani, que é a mentora de emagrecimento, essas coisas começam a impedir a gente não pensa, cara, mas da onde está vindo? Eu quero tanto e por que eu não consigo? Né? Isso se apresenta assim de várias formas. Então, falar sobre isso, trazer esse assunto aqui para vocês hoje, eu vejo que é um passo que a gente dá para abrir assim um caminho de vários processos internos de cada pessoa que possa ouvir a gente aqui presencial ou depois a gravação. Então, estou bem grata por estar aqui, né? Ai, que bom, muito bom. Parabéns aí pelo seu servir, né? E trazendo, já entrando até um pouquinho, né, no tema aqui da live, onde a gente vai falar, né, das dinâmicas ocultas, que eu gosto sempre de trazer uma analogia para ficar mais fácil de entender, né? Principalmente quando a gente está falando de um assunto que eu considero ser extremamente importante, mas não é algo simples depois que a gente entende. Enquanto a gente não entende, parece que é complicado demais. Então, eu costumo falar que é assim, né? Imagina que você está na rua, imagina que você está na rua. Aí você parou de frente para sua casa. Você parou de frente para sua casa. E aí quando você está na rua, né, na calçada, de frente para sua casa, o que você enxerga? Né? Você enxerga ali o portão, você vai enxergar, dependendo de como for a frente da casa, você vai enxergar apenas uma parte ali da casa. Você vai enxergar um muro, pode ser que você enxergue. Você vai enxergar ali só aquela primeira parte realmente da casa. Isso não vai... É uma limitação a gente tem. Eu quero... De repente, não, mas eu quero entrar na minha casa, eu preciso entrar na minha casa porque eu quero fazer uma reforma na minha casa. Eu não gosto do piso que tá, eu não gosto de como tá a pintura, eu quero mudar a decoração, então eu quero fazer uma reforma na minha casa. Eu não estou confortável, então eu quero fazer essa reforma. Mas eu só sei uma chave. Eu consigo ver somente o quê? Consigo ver somente a frente da minha casa. O que eu preciso? Eu preciso da chave para eu entrar primeiro na minha casa para eu começar a fazer essa reforma e minha casa ficar do jeitinho que eu quero, certo? Então, quando a gente fala de consciente e inconsciente, é mais ou menos assim que funciona. O nosso consciente é somente aquilo que a gente consegue enxergar. É como se fosse o quê? A frente da nossa casa. Se existe algo que eu quero, que eu não estou conseguindo, eu preciso o quê? Eu preciso acessar a minha casa para que eu consiga alterar aquilo que precisa ser alterado. Então, fazer essa reforma que precisa ser feita. E aqui é o quê? O que é maior? A frente da casa ou a casa inteira? A
casa inteira é muito maior do que somente a frente da casa. E assim é o nosso consciente e inconsciente. Então, o nosso consciente, que é aquilo que eu consigo ver, o que eu consigo ver? Eu consigo ver aquilo que eu quero. Quando eu faço um planejamento, no meu caso, que eu trabalho com emagrecimento, olha, eu quero emagrecer 4 quilos no mês, então eu vou emagrecer 1 quilo por semana. E isso é consciente, eu consigo enxergar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir a fritura, eu tenho que beber mais água. Tudo isso é o quê? É consciente. Aqui a gente está falando só da frente da casa. Porém, por que na hora que eu tenho que fazer, aí passa o dia eu não bebo água, aí chega o dia, no final do dia eu como um doce, por que daí eu, ao invés de eu comer uma coisa saudável, eu fui lá e mais uma vez eu pedi um fast food? Por quê? Porque você está olhando somente, você está do lado de fora da casa. Então a gente precisa acessar, né, essa casa para quê? Para que a gente consiga fazer as alterações que precisam ser feitas. E é o quê? O nosso inconsciente que compõe a maior parte de nós, que determina os nossos resultados, mas que é algo oculto. A gente precisa o quê? Enxergar o que está oculto para que a gente consiga transformar, reformar, para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias. Faz sentido essa analogia para você, Jana? Eu adorei, achei fantástico. Faz total sentido, porque deixa bem didático, né, para que as pessoas entendam o que acontece quando elas não estão estão olhando só para frente da casa, né? Então, realmente essa analogia foi ótima, achei fantástica, eu vou até usar. Gostei muito. E é bem interessante isso, né, Nani? Porque isso é para tudo na nossa vida, né? Para todas as coisas. Por exemplo, né? Uma coisa assim que eu gosto, que eu sempre falo, eu vi esse ensinamento há muitos anos atrás. Na verdade, não se trata de um ensinamento, é uma história de um mestre, que eu não vou me lembrar agora o nome dele, que ele fala assim, que tudo que a gente olha, a gente vê só um ângulo, né? A gente não pode ter uma opinião completa sobre nada, porque a gente só vê um ângulo da história, nós só vemos uma parte. Ele faz uma analogia ao elefante. Se você pedir para alguém desenhar um elefante, tem gente que vai desenhar o bumbum do elefante, tem gente que desenha as orelhas do elefante, tem gente que desenha as trombas do elefante, tem gente que desenha o elefante de lado. Né? Então, assim, tem várias formas de desenhar o elefante. Cada pessoa desenha do jeito que ela visualiza o elefante. Mas aquele é o jeito que aquela pessoa visualiza. Porque eu posso desenhar a tromba e as orelhas e você pode desenhar o bumbum. E o elefante, ele é o mesmo elefante. Né? Então, assim, nós não temos uma visão completa da história, da situação, nós temos o nosso ângulo, né? Num relacionamento, por exemplo, a gente tem um ângulo da situação, a gente não consegue entender o que está dentro do outro, a gente não consegue saber o que está passando no pensamento do outro. Não, a gente não consegue, mas nós tentamos, do nosso ângulo, do nosso campo de visão, que é um campo curto, que atende às nossas necessidades, que atende à nossa compreensão, que parte da nossa visão, aí nós acessamos o campo do outro. Então, isso quando você fala, né, da casa, trouxe isso para um plano real, né? Mas tudo faz parte do mesmo exemplo, por quê? Porque nós não conseguimos acessar tudo ao mesmo tempo, então tem partes que a gente não vê. Tem parte que fica oculta da nossa visão. Só que nós, a nossa pequena sabedoria, né, que nós estamos construindo isso à medida que a gente está experimentando a vida e experimentando os ensinamentos, a gente já acha que sabe de tudo, né? Aquela pessoa que começou a andar e já está querendo correr, né? Eu vejo pela minha neta. Criança é assim, né? E aí é bom ter uma criança na família, porque quando a gente fala aquela coisa da criança birrenta e olha para uma criancinha, né, minha netinha de 1 ano e 3 meses, ela ainda não faz aquelas birras assim que a minha criança gosta de fazer de vez em quando. Ela ainda está mais menorzinha, ainda não chegou lá. Mas a criança, ela é assim, ela começa a andar e daqui a pouco ela já corre, embora ela não esteja firmada nos passos. Mas o que ela está fazendo? Ela está experimentando a vida, né? Ela está dando os passos, ela está crescendo. E pra gente também assim, então chega um conhecimento e a gente já acha que a gente pode saber de várias coisas, mas a gente não consegue saber se a gente não experimentar. Porque tem muitos campos da nossa visão que a gente não enxerga ainda, né? Ainda é um caminho, é um processo para que a gente consiga enxergar. E as dinâmicas
ocultas que impedem algumas vezes a gente de dar esses passos ou de enxergar um pouco além, elas estão guardadas nesses lugares onde o nosso campo de visão não enxerga, né? Essa parte da casa que está lá no fundo da casa, ou aquela que está lá dentro da casa, aquela que está lá dentro da casa depois do banheiro. Gente, olha só quantos lugares isso que está oculto pode estar guardado, né? Assim como no elefante e assim como é a vida. Quantos lugares isso não está guardado dentro de você? Quantas caixinhas nós não fomos criando ao longo da nossa vida e da nossa história, né? Isso quando a gente olha pra gente. E quando a gente vai olhar então lá para as histórias do papai e da mamãe, nossos antepassados, olha por quantos lugares essas histórias estão guardadas e que às vezes a gente, e por não saber, não significa que não nos influencie, né? Que não nos prenda, como se fosse realmente eu vou falar essa palavra assim, mas até me corrige antes se você achar outra melhor. Isso é como uma amarra, que ainda nos amarra ali aquela história vivida e que a gente, por algum motivo, a gente não lembra, por estar oculto a nossa consciência. E esse processo que a gente está fazendo aqui é o processo de quando começa a abrir a tua consciência para algo que você não estava ainda percebendo. Então pode ser que você escute a gente falar algo aqui hoje, né? Você assim, caramba, né? Todo dia eu acordo de manhã e falo, hoje eu vou beber 2 litros de água. Chega no final do dia eu bebi 1 litro. O que será que acontece comigo? Eu deixo a garrafa lá, tá na minha frente, eu não bebo. O que é que isso tá me mostrando? O que é que tá oculto a esse movimento de eu pegar, ser tão simples e beber água? O que é? E é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. É sobre isso que a Nani fala muito bem no trabalho dela, sobre esses pequenos impedimentos que nós vamos encontrando ao longo do caminho de dar o próximo passo. Porque todo dia a gente se depara com uma coisa. Quer ver um exemplo, Nani? Que é bem interessante? Eu que lido com relacionamentos. A pessoa ela quer se relacionar. Então ela encontra alguém e começa a se relacionar. E se apaixona, e as coisas começam a dar certo, e tudo começa a fluir. Mas algo dentro dela diz que, inconsciente, diz que é melhor não. É melhor não, porque tá muito bom, né? Tá muito legal, tá muito fluido. Então o que acontece? Ela arruma uma forma de se afastar. Ela arruma uma forma que não é consciente de se afastar. E por que isso acontece? Porque possivelmente dentro da história dela, ela já se machucou muito, ela já se entregou e não recebeu o que achou que podia receber de volta. Porque dentro da compreensão dela, as histórias anteriores não foram do jeito que ela achava que precisava ser, né? Então isso é um ponto, porque se a gente for olhar, tudo é do jeito que precisa ser. Né? Toda a história da minha vida, toda a história que eu vivi, desde quando eu nasci, as coisas, da forma que eu fui criada, a forma que a mamãe me deu uma madeirinha na boca, né? A forma de que eu aprendi a andar, que eu aprendi a falar, as pessoas que estavam à minha volta, né? Os meus papais, o meu papai, a minha mamãe, o gatinho, o cachorrinho, todos que estiveram em minha volta fizeram parte e me trouxeram até aqui. E aí quando as coisas boas começam a acontecer, por quê? O que está oculto dentro dessa pessoa que ela não percebe, que ela afasta aquele relacionamento? E aí as coisas começam a dar errada e ela não entende exatamente por quê. Porque existem dinâmicas ocultas na vida dela. Tá, por que oculto? Porque não são coisas que a gente tem a compreensão, e não é que vem através do raciocínio, através da lógica, não vem através da mente, vem através do sentir. E mesmo que a gente queira algo totalmente diferente, a gente age de maneira contrária. Igual quando é para beber água. Às vezes é tão simples, né? Como que é, né, para uma pessoa que você atende? Você fala lá para beber água, né? Talvez você consiga dar um exemplo até melhor do que eu aí. Porque são pequenas coisas tão sutis que vão nos mantendo no mesmo lugar, que quando vai ver, a dieta já não fez efeito, você programou de emagrecer 4 quilos naquele mês e você engordou 1. E como é que isso acontece?
se a única coisa que você queria era emagrecer? Se a única coisa que você pediu era um relacionamento? Sim, e assim, né, quando você traz essa questão, né, bem bacana, daquilo que a gente não vê, né, do que é invisível, né, então a gente não vê. O que eu gosto também de falar? Para a gente ir compreendendo cada vez mais e crescendo nesse entendimento, porque quando a gente cresce nesse entendimento, quando a gente vai aumentando a nossa percepção, a nossa autocrítica diminui, o autoacolhimento aumenta. Por quê? Porque você consegue entender não que você é uma vítima daquilo, mas que existem coisas que de fato você não está enxergando, porque de fato sim, elas estão invisíveis. Então, assim, é a mesma coisa, tem uma parede aqui atrás de mim, mas o que a gente enxerga é só o branco. O que tem por trás dessa parede? Então, gente, eu sou péssima, tá? Em construção civil, mas, tipo assim, eu sei que tem tijolo, eu sei que tem cimento, eu sei que tem ali fiação, tem coisas ali que a gente não enxerga, mas que está fazendo a luz acender, mas que está fazendo eu me separar do meu vizinho. Então, assim, tem coisas que a gente não vai enxergar. E assim, como que a nossa casa, ela foi construída, né? Ela foi construída durante a nossa vida, mas o período mais importante, vamos dizer assim, né? A infraestrutura da casa, né? A fundação, né? A parte que realmente vai ser o sustento, né? Dessa casa. Foi construído na nossa primeira infância, principalmente do 0 aos 7 anos de idade. Então, isso que você traz, né, do relacionamento, a pessoa tá lá, conheceu alguém novo, tá super legal, mas aí a pessoa fala assim, ah, não, isso aqui tá legal demais, alguma coisa tem de errado. E aí a pessoa vai lá, ou dá um fim no relacionamento, né, por quê? Porque ela acredita que não, tá bom demais para ser verdade. Mas por quê? Porque a casa dela, que foi construída, né, principalmente na nossa primeira infância, foi o quê? Tudo aquilo que ela viveu, aquilo que ela viu, ouviu, as experiências que ela viveu e aquilo que ela passou a acreditar como verdade absoluta sobre todas as áreas da vida. Então, sobre, por exemplo, relacionamento. Quais foram as experiências que ela viveu, as referências de autoridade que ela tinha sobre relacionamento? Então, o que ela ouviu sobre relacionamento, né? O que ela viu, de repente, sobre relacionamento? E com relação ao emagrecimento e hábitos é a mesma coisa. Então, o que ela cresceu ali, vendo, ouvindo, as experiências que ela teve, que fez com que ela acreditasse naquilo, tornasse isso uma verdade absoluta, que está agindo sobre ela, que é algo oculto, que ela não consegue enxergar, mas que está impedindo ela hoje de conquistar aquilo que ela tanto deseja. Então, essa questão da água, por exemplo, né? Ah, eu sei que se eu só ajustar, isso não é um fato, tá? Só um exemplo. Então, assim, se eu só ajustar a minha água, a quantidade de água que eu bebo por dia, eu consigo emagrecer, de repente, 1 quilo por mês. Se eu fizer só esse ajuste, eu vou chegar no mês e eu consigo ali dar mais condições para o meu corpo e lá no final do mês, ao invés de eu engordar, eu vou ter emagrecido 1 quilo. Mas não tem a ver com aquilo que ela precisa fazer somente, tem a ver também com aquilo que ela acredita, baseado, né, no que ela viveu ali, enquanto a casa dela estava sendo construída na infância. Então, por exemplo, eu preciso ser forte para dar conta de tudo. Come, que eu tenho que comer, porque de repente essa criança ouviu essa mãe falando, nossa, eu tenho que comer porque eu tenho que dar conta de tudo. Logo, se eu emagreço e eu preciso comer, dar conta de tudo e ficar forte para eu conseguir dar conta de tudo. Logo, se eu emagreço, o que está registrado ali no inconsciente? E se eu ficar magra, eu não vou conseguir dar conta das coisas. Eu não vou conseguir fazer o que precisa ser feito. E aí não tem a ver com a quantidade de água que ela bebe ou que não bebe somente, mas com o resultado que aquilo vai proporcionar e como que ela acredita sobre aquilo.
Então, se, por exemplo, magreza é sinônimo de fraqueza e gordura é sinônimo de fortaleza, essa pessoa vai ter dificuldade de fazer aquilo que precisa ser feito, não pela ação somente em si, porque é uma questão de hábito também, mas principalmente por conta do que está registrado ali. Então, ó, eu sei que eu tenho que beber água. Quando você sabe que você tem que beber água, você está na calçada da sua casa, só olhando à frente. Agora, assim, peraí, por que beber água é tão difícil para mim? Então, o que a gente faz? E aí é um termo que eu gosto bastante de usar, que é o quê? É você ter autoconsciência. Você precisa ter consciência do porquê, o que está aí no seu inconsciente. Então, como a sua casa, com relação a magreza, ou obesidade, ou gordura, ou hábitos saudáveis, ou alimentação saudável, ou saúde, como que isso foi construído dentro de você? Porque por mais que você não esteja enxergando, como por exemplo, eu não estou enxergando o tijolo aqui da minha casa, mas aquele tijolo está ali. Eu sei que existe uma fiação ali por baixo, eu sei que existe cimento ali. É ele que está sustentando essa parede. Então, se de repente dá uma infiltração nessa parede, adianta eu só passar uma lixa, passar uma massa corrida e pintar? Não, porque daqui a pouco vai dar essa infiltração, vai externalizar novamente. É aqui que as pessoas emagrecem e elas voltam a engordar. Por quê? Porque eu estou olhando somente para as questões externas, somente para as questões conscientes, somente para os 5%. E trazer cada vez mais isso para a consciência vai fazer com que eu tenha cada vez mais autonomia das minhas decisões. Só que, o que acontece? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai tomar conta da sua vida e você chamará de destino. Então, tem pessoas que falam, eu nasci para ser gordo, eu só na outra vida, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa ativa, eu sempre vou ser assim. E, na realidade, você só está inconsciente do que faz você ter e sustentar esse resultado. Então, tem algo que eu desejo, tem algo que eu almejo, tem algo que eu tenho dificuldade de fazer, tem algum hábito que para mim é muito difícil. Enquanto você ainda estiver buscando somente as questões externas, né? Vou trazer aqui nessa analogia. Quando você estiver buscando na rua, o que é buscar na rua? É buscar, de repente, uma próxima dieta, um próximo procedimento estético, a próxima academia, o próximo personal. Você está olhando para o externo. E aí, aquilo que de fato está gerando esse resultado, que está dentro da sua própria casa, você não vai conseguir acessar, porque você simplesmente não está olhando para isso. E muitas vezes não está olhando porque não tem esse entendimento de que é isso que está gerando o meu resultado. Essa é a maior parte do que está gerando o meu resultado. Faz sentido, Jana? Fica aqui com a gente se quiser fazer alguma pergunta ou deixar algum comentário e falar que está fazendo sentido ou não. A gente gosta bastante da participação de vocês. Bom, tem um pessoal bom aqui, viu? Uma galerinha chegando aí. Isso faz todo sentido. E eu gostei muito da sua frase, até deixei, anotei ela aqui para aprendi com uma amiga minha que é bom anotar na hora para não esquecer depois. No caso, a minha amiga é ela, viu, gente? Só pra vocês saberem. Você estava falando, essa coisa, né, da dieta e tudo, do quanto que a gente se programa para fazer algo, né, que é o que a gente está falando aqui, e não faz, por algum motivo que a gente ainda não entende exatamente, né, que está ligado a essa coisa da infância. Eu fiquei pensando, me veio um exemplo de um cliente meu, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Ele é um cliente do workshop de comunicação, e ele falou assim pra mim, né, a gente teve uma sessão depois, que ele quis pra poder fechar mesmo, porque abriu várias coisas ali o workshop, que eu faço um workshop de comunicação assertiva, por meio da visão sistêmica para o relacionamento. E ele veio me trazer justamente uma questão que ele percebeu no workshop, que foi assim. Ele tinha uma facilidade muito grande de se comunicar com todas as pessoas, mas dentro da casa dele, com o marido dele, era muito difícil a comunicação. E aí no workshop, ele percebeu que
Ele se comunicava muito bem com as pessoas de fora, mas ele não falava tudo do jeito que ele pensava. Ele era muito... ele se comunicava de uma forma que era assim, ó, para ser bonito para quem estava do lado de fora. E quando chegava em casa, ele podia ser quem ele realmente era. E muitas vezes, por esse motivo, ele era bem grosseiro com o companheiro dele. Então ele me trouxe essa questão. Ele falou assim, Jana, isso foi... Quando eu percebi isso, foi muito difícil de entrar em contato. E aí a gente, na conversa, ali na sessão, ele percebeu que ele tinha sofrido um bullying pela irmã mais velha, porque toda vez ele ia se expressar, e a forma que ele se expressava, por lá na infância, ele já ter uma forma de se expressar mais aberta, um pouco feminina, a irmã brincava com ele, e falava para ele assim, fala direito. Então, o que aconteceu na idade adulta? Ele começou a falar com as pessoas só o que ele queria, o que as pessoas queriam que ele ouvisse, para ele ter o direito, e chegava em casa, ele às vezes era até grosseiro com o companheiro dele. E por que isso se apresentava? Aí quando a gente, na conversa, ali na sessão, ele foi entrando em contato com isso, ele então se deu conta que aquela lembrança, aquela recordação que ele teve num exercício que a gente fez, que estava ligada a essa cena com a irmã dele, travou a vida dele até agora. Ele está com 36 anos. Né? Então, olha só, era uma coisa que estava guardada no inconsciente, porque ele não estava lembrando disso. Era uma memória lá na infância, de quando ele tinha 4 ou 5 anos. A irmã dele falou isso para ele. Ela falou por maldade? Ela falou porque queria maltratar ele? Porque a criança fala cada coisa, né, gente? Que às vezes a gente fica até assim, ai meu Deus, onde vem isso? Mas assim, ali naquele momento, a irmã dele estava brincando com o irmão. Não tinha dentro dela um lugar assim, eu vou falar para ferrar com a vida dele até os 36 anos. De forma alguma. Mas aquilo doeu tanto dentro dele que foi reverberando na história da vida dele. Até os 36 anos, onde ele pôde ver essa cena e linkar, né, depois no processo terapêutico, de perceber que isso não fazia mais sentido. Que ele poderia sim falar o que ele pensava, porque ele falou assim pra mim, quando eu tô com os amigos lá do trabalho, se entrar no assunto de futebol, eu já me calo. Se entrar no assunto de política, eu já me calo. Por quê? Porque ele não pensava em momento nenhum dar a verdadeira opinião dele. Por quê? Porque dizia algo lá no passado, que se ele desse a opinião dele, ele ia ser bulinado como ele foi pela irmã. E chegava em casa, ele era ali até às vezes grosseiro, porque ele se colocava, porque quando tem que estar com alguém próximo de que amava, ele se sentia seguro, então ele colocava tudo como ele achava que era. Então ele pôde melhorar a relação dele no casamento, porque ele percebeu que ele não precisava, às vezes até ser grosseiro com o marido, que ele poderia falar de maneira mais amorosa e se colocar. E lá fora ele não precisava ser só o bonitinho, ele poderia sim em alguns momentos colocar que a opinião dele era diferente da dos outros. Então isso mudou, outro dia a gente conversou, mudou a forma que eu me comunico, e eu me sinto bem mais próximo do meu companheiro a partir dessa lembrança que estava oculta lá no meu passado. Então esse é um exemplo bem claro do que pode acontecer na nossa vida no dia a dia, né? Uma coisa que está oculta lá, né? Isso aqui está bem linkado ao passado, que são realmente histórias que geralmente estão linkadas à primeira infância, de 0 a 7 anos, mas às vezes, gente, é algo que aconteceu ontem, que por algum motivo a gente se chateou. E essa chateação do que aconteceu ontem está ligada a alguma dor lá na nossa infância. E aí vai impedindo a gente de fazer coisas na nossa vida, trazer movimentos, como de manter uma dieta a mais longo prazo. Porque a Nani nem usa esse termo dieta, né? Como é que você fala mesmo, que você me falou aquele dia? É um processo de consciência, alguma coisa assim que você usou que eu achei bem legal. Porque consciência alimentar. É diferente de você, né? A Nani me explicou assim, que quando a gente fala dieta ela traz, a palavra traz restrições. E aí traz para o nosso pensamento algo que já deixa a gente assim querendo não fazer a dieta, né? E quando a gente faz a consciência alimentar, nós vamos olhando para o alimento, porque eu gravei bem a nossa sessão como foi, a gente olha para o alimento e se relaciona com ele, se realmente existe por que a gente está comendo, porque a gente quer comer aquele alimento.
Então isso é um outro lugar, né, que a gente vai ocupando à medida que a gente vai tomando consciência do que vem nos chegando. E quando acontece num lugar mais profundo, traz como esse exemplo desse meu cliente, que mudou a partir daquele momento um relacionamento, a forma de comunicação dele por ter essa lembrança que estava oculta lá no inconsciente. Então olha quanta coisa pode acontecer a partir de algo que a gente não está consciente, né? Não está na nossa consciência, está ali guardado por trás de tudo. Exatamente. E assim, a Mari trouxe uma analogia bem bacana mesmo, que são o quê, né? Os traumas que nos cristalizam, exatamente, né? Como que é o movimento da água. Olha lá, a água, né? No copo da janela. Você mexer, ela é o quê? Ela é fluida, né? Agora, quando a água cristaliza, o que acontece? Ela está ali, travada, congelada, parada, né? Ela não tem mais movimento. E é exatamente isso. E esse exemplo que você deu, Jana, super interessante em relação ao seu cliente, foi exatamente não, mas foi muito parecido com o que aconteceu comigo, né? Eu também tenho um irmão mais velho e eu tenho muito claro uma cena na minha cabeça de um dia que eu fui falar algo e aí ele veio, né, tirando sarro e brincando e tal. E provavelmente essa é uma cena que eu lembro, talvez não tenha sido a única vez, mas eu fui entender a minha dificuldade de me posicionar por conta dessa falta, né? Que a gente vem pelas experiências. E assim, o que é legal a gente entender? E toda a tensão que a gente tem, na realidade, é algo que a gente precisa olhar, que a gente precisa ressignificar, porque a gente precisava ter passado por aquilo. Então, assim, a minha dificuldade de me posicionar. Eu tinha dificuldade de me posicionar para o meu marido, eu tinha dificuldade de me posicionar no meu ciclo de amizade, eu tinha dificuldade automaticamente de me posicionar nas redes sociais. Eu tinha essa dificuldade, eu falava assim, gente, mas eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento, eu estudo, por que eu não consigo me posicionar? E aí, inclusive, isso aconteceu essa semana, né, durante essa semana que me veio foi semana passada, na verdade, que me veio esse entendimento. Eu falei, caramba, foi disso. Então, assim, sem querer, o que ficou ali registrado, né, enquanto eu estava construindo a minha casa? De que aquilo que eu falo não tem valor, de que as pessoas não vão valorizar aquilo que eu falo, de que aquilo que eu falo não é importante, né? E é como você falou, nossa, ele é ruim, ele não, ele só estava ali cumprindo o papel de irmão dele que precisava me gerar atenção, porque todas as pessoas que vivem com a gente, convivem e crescem com a gente, eu acredito que elas têm vários papéis, mas um deles é geralmente nos gerar essas dores para que a gente se cure na fase adulta, né? E aí eu estava até pensando, se um dia, por exemplo, eu for ensinar pessoas o meu método de emagrecimento, eu não vou ter uma aluna que vai ter dificuldade de se posicionar? Com certeza eu vou ter uma aluna que tem dificuldade de se posicionar, e se isso não tivesse acontecido comigo, se eu não tivesse dado um novo significado para essa situação, eu não teria como, de repente, ensiná-la a mudar o seu posicionamento. E isso não somente por causa, né, da pressão, mas também, de repente, uma mulher que quer emagrecer e ela não consegue se posicionar diante do marido do porquê que para ela é mais importante ela se alimentar de forma saudável naquele momento e não comer aquilo que ele quer comer. Então, o posicionamento, né, em todas as áreas da vida. Então, hoje eu falo, caramba, ainda bem que isso aconteceu comigo, porque, né, eu passei por essa situação que estava oculta, que eu só consegui enxergar porque eu sou disponível. E aí foi o que a Cíntia falou, né, a parte mais difícil é acessar o oculto. E, ó, vou dar uma dica aqui, hein? Vou dar uma dica chave que vem trazendo assim, grandes insights para mim com relação a essa parte de acessar. Porque eu concordo, sim, que a parte mais difícil de acessar é o que está oculto, até enquanto a gente não sabe como fazer isso de uma forma simples. E existe uma forma muito simples, que é o quê? Vem fazer uma sessão de clareza com o ponto. Mentira, tô zoando. Existem, a gente precisa o quê? Da chave. Lembra que eu falei para a gente entrar na nossa casa, o pessoal que está no inconsciente, a gente precisa o quê? A gente precisa da chave.
E a chave para acessar o nosso inconsciente, sabe qual é? São as perguntas. São as perguntas. Quando a gente está só fazendo afirmação, eu não consigo, é difícil, não é para mim. Eu estou tentando arrombar o portão trancado. Eu estou tentando estourar o portão. Então, quando eu faço uma pergunta, como por exemplo, quando foi difícil para mim expor a minha opinião? O nosso cérebro não rejeita uma pergunta, ele não recusa uma pergunta. Então, pode ser que essa resposta venha na hora, pode ser que essa resposta venha na hora que você estiver tomando banho, lavando a louça, pode ser que essa resposta venha, mas o quê? A gente abre um loop no nosso cérebro e ele vai ficar como um sinal de Wi-Fi tentando buscar isso. Então, essas simples perguntas, então, quando para mim foi difícil eu me posicionar, quando para mim foi difícil eu, de repente, eu fiquei triste, no meu caso, trabalho de emagrecimento. Então, quando para mim foi difícil eu ficar triste e eu busquei, né, uma alegria ou uma companhia na comida. Então, a chave para acessar, né, uma das chaves para acessar o nosso inconsciente, que é o que está lá oculto, é fazendo perguntas. Por isso que existe aquela frase clichê, que eu amo tudo que é clichê, porque eu acredito que tudo que é clichê é verdade, e que todas as respostas estão dentro de você. Só que a gente precisa treinar e aprender a fazer as perguntas corretas. Faz sentido, Janá? Faz. Essa analogia do clichê, que tudo que é verdade não tinha me vindo ainda. Achei ótimo. Por isso que eu ri. Faz total sentido. E isso é para todas as coisas, né? Para todas as áreas, né? A gente pode usar isso muito bem assim para como se posicionar, para como se comunicar, mas a gente pode usar para qualquer área da nossa vida, para qualquer situação que seja que se apresente e seja desconfortável de alguma maneira. Você pode perguntar: o que isso está querendo me dizer? O que isso vem me mostrar nessa situação? Porque aí você vai, com certeza, algo ali vai surgir. E pode não ser uma resposta que traga lógica, mas pode ser uma resposta que, se você deixar ela tomar você, algo vai se modificar. E isso é bom falar dessa forma, porque eu vejo que lá eu volto para aquela fala que eu sempre trago, né? Para aquele primeiro momento. A primeira coisa que acontece dentro da gente é quando a gente sente algo. E a Alessandra lá faz essa analogia de uma forma muito bonita, trazendo o golfinho, né? Porque gente, eu nunca vi um golfinho, eu já fui 2 vezes, tá? Fiquei lá esperando e não tive essa oportunidade ainda, mas vai chegar. Mas eu digo que eu fico feliz porque aqui no IAC a gente vê golfinho o tempo todo. Por quê? Porque eu imagino que vai acontecer comigo, né? Quem já viu golfinho sabe como é que é, mas eu que imagino que vai acontecer comigo. Eu vou estar lá paradinha, né? Olhando o mar. De repente vai pular um golfinho. O que vai acontecer comigo? Eu vou sentir. O que eu vou sentir? Eu vou sentir uma alegria, capaz que eu vou chorar ali. E algo vai se apresentar ali para mim. E por que o golfinho é um insight, né? Por que ela faz essa analogia golfinho insight? Porque quando surge algo, né, a gente não precisa trazer para essa compreensão, para esse campo lógico que o nosso ego gosta de estruturar. Que o ego, ele é o cara da estruturação, né? Então ele quer trazer aqui e quer estruturar tudo. Mas não, sinta. Deixe que isso tome você através do sentir. E aí algo ali surge. E pode ser um algo que te incomoda, pode ser um algo que te alegra, como é ver um golfinho. Mas você só se relaciona com aquilo e deixa que aquilo vá assentando em você, porque vai tomar um espaço, vai tomar um lugar. E todas as vezes que, quando você vai criando isso um hábito de se perguntar, vem chegar um momento que algo vai mudar. E muda como? Através desse movimento que você está fazendo em você. Porque você se pergunta no lugar de você se lastimar, no lugar de você resmungar. Então você faz perguntas e ali algo vai surgindo. E a resposta... O quê? Um golfinho é uma resposta a uma pergunta. Sim. E o golfinho vem como uma resposta. Então algo surge através daquela resposta. E algo que às vezes você não tem uma compreensão, né? Mas algo que pode mudar a sua vida a partir desse movimento, de se fazer perguntas. E quando você menos espera, as coisas começam a mudar. Porque quem que muda? Quem muda é você. Quem muda sou eu mesma. Porque na hora que eu paro para me perguntar, eu estou ali exaltada numa conversa.
né? Se eu paro, respiro um pouquinho ali comigo, naquele momento que tá a conversa, assim, para, o que que você tá, por que que você tá, que é isso que você tá querendo falando desse jeito? A hora como você fez isso, você já deu um reboot no teu cérebro, porque ele já não consegue mais falar do mesmo jeito. Então você muda de lugar. Então você consegue ali fazer uma mudança no teu comportamento. E aí as coisas começam a mudar. Primeiro em você, e depois o externo, o entorno, vai percebendo a sua mudança, né? E às vezes essa mudança, isso tudo que a gente está falando aqui de fazer perguntas, tudo, não vem assim, gente, num passe de mágica. E em alguns momentos, nós precisamos sim de uma mentora, de um terapeuta, né, de algum profissional, ou mesmo de algum amigo que está a passos à frente da gente, de alguma pessoa que a gente realmente admire, que a gente vê que já conseguiu alcançar lugares na vida que você ainda está querendo, que ainda você está buscando. Quando você vai tomar um aconselhamento, um direcionamento de uma pessoa que já andou passos por onde você andou, a Nani Men fala, já passou por essa rua, né? A pessoas que já andou por esse caminho, com certeza ali você vai receber um grande golfinho, um grande insight. Por quê? Porque a pessoa ela vai te trazer uma luz nesse lugar onde ainda você não está enxergando. Ela vai abrir, vai acender ali aquela luz e algo vai surgir de verdade para você. Então, sozinho, não existe um começo do movimento, mas para andar dentro de um caminho de autoconhecimento, de busca interna, nós precisamos fazer isso sempre com alguém. Ou é com um professor, ou é com um mentor. A Alessandra trouxe outro dia, ou com um livro, mas com alguém que realmente converse com você, que você possa, a partir disso, fazer um movimento. Perfeito. É assim, né? Alguém deu esse exemplo outro dia e eu não lembro quem foi. Acho que talvez tenha sido até você, Jana, de não conseguir enxergar suas próprias costas. Foi você? Não foi. Não. Mas é bem esse exemplo. É, eu não lembro exatamente como é, mas é assim, né? A gente não consegue enxergar as nossas próprias costas. Então, quando você tem alguém olhando junto com você, a gente consegue ampliar, né? E aí, vou trazer aqui o exemplo que você trouxe do elefante, né? Então, assim, imagina que a gente fosse desenhar esse elefante, né? Aí alguém foi lá e desenhou a tromba do elefante. Se você está com uma outra pessoa, ela vai de repente desenhar a percepção dela, que é o corpinho. Ele vai ficar o quê? Mais completo, vai ficar mais fácil a gente entender, vai ficar melhor, né? Assim, ao invés de ter dois olhos, né, buscando, são quatro. Então é mais fácil. E principalmente se a pessoa já andou por essa rua que você quer ou que você precisa andar. Então, essa ponte, né, que a gente, normalmente os terapeutas fazem, os mentores fazem, né, os coaches fazem, que é o quê? Fazer essa intermediação, que é realmente para quê? É como a Cíntia falou, né? Olha, o mais difícil é enxergar o oculto. Né? E assim, aí a gente faz o quê? Leva ali uma informação para ela e para quem mais, né? Se tiver uma dúvida, alguma pergunta, que ela ainda não acessou, que ela ainda não tem, que ela ainda não recebeu. E que, né, alguém passou para mim, que, né, e aí eu passei pelo caminho, a Janá passou pelo caminho. Então, assim, é uma transferência o tempo todo. E se você quer ir, né, se você tem algo que você deseja que você queira, entenda que tem alguém que já andou por essa rua, já sabe onde estão os buracos, ou então já sabe onde estão as lombadas e pode te direcionar. Você vai ter que dar seus próprios tombos, lógico que vai, mas quando tem alguém ali, né, te mostrando, te conduzindo, fazendo você enxergar, o caminho ele fica muito menos árduo e muito mais curto também, né? Então a gente vai o quê? Se dando muitas vezes a oportunidade, como quem está aqui com a gente está se dando a oportunidade de ouvir, como quem depois vai assistir gravado também está se dando a oportunidade de ouvir. Não necessariamente você ir ali fazer, né, algo pago, um processo pago, uma mentoria, mas só de você estar aqui com qualidade de presença ouvindo, você já está o quê? Se dando a oportunidade de fazer algo diferente. Lógico que depois eu preciso o quê?
praticar. Então, agora eu acabei de receber um conhecimento. Bom, a chave para acessar minha casa são as perguntas. O que eu preciso fazer? Colocar em prática, eu preciso experimentar. Vamos ver como que é esse negócio aí, de eu fazer as perguntas para mim. Vamos ver o que vai dar. Aí você experimenta. Quando você tiver respostas, como eu tive, essa questão que eu trouxe, que é muito semelhante com a do seu cliente, eu tive essa resposta através de uma pergunta que eu fiz para mim. Então, eu já sei que isso funciona. Por quê? Porque trouxe resultados para mim. Como que você vai saber? E é algo que a Lei, que é a nossa mentora, ela fala muito, né? Crenças limitam, experiências libertam. Então, quando eu quero te convencer de algo, você está limitado àquilo que eu falei. Quando você coloca em prática, você experimentou aquilo, você está livre, você tem propriedade para falar que aquilo funciona. Então, aquilo que você acredita te limita, mas aquilo que você experimentou te liberta. E uma vez que você colocar em prática, como eu coloquei essa questão da pergunta, e sempre, né, para mim é até um hábito de colocar uma pergunta e eu ter uma resposta e esperar isso, vai se tornar para você também. Então, é o quê? É uma questão de, peraí, eu recebi isso, né? O que eu faço com essa informação que eu recebi? Faz sentido? Como que é isso aí para você, Janá? Faz sentido sim, Dani. E toda vez que a gente faz, quando a gente cria esse hábito de fazer pergunta, o que eu vejo que muda, em primeiro, que muda dentro da pessoa, mudou em mim, eu vejo que muda nos meus clientes. O que eu ri assim uma hora que você falou, né? Falei, o que me veio uma conversa que eu estava tendo com dois amigos terapeutas, falei, o que é um bom terapeuta, né? A gente conversando entre nós, assim, falando, o que é um bom terapeuta? Eu falei, um bom terapeuta para mim é quem faz as melhores perguntas, porque a pergunta, ela tira você daquele ciclo de pensamento repetitivo, né? Porque como é que a gente faz, assim? Porque geralmente o que a gente faz para sair desse pensamento, né? Daquela famosa punheta mental, né? Que a gente fica, cara, parece que não para dentro da cabeça da gente. Né? O que é? Então a gente vai aprendendo assim, quando a gente começa a fazer trabalho de autoconhecimento, então vou meditar, vou fazer uma caminhada, né? Vou bater o calcanhar no chão, vou tomar um banho gelado, são tudo coisas que dá para fazer para você sair desse pensamento repetitivo. Mas quando nós nos fazemos perguntas, a gente sai com uma resposta. Então, além de fazer a mudança, sair daquele ciclo de pensamento repetitivo, a gente sai olhando para outro lugar consciente de que, olha, aí pode ter um caminho para eu então enxergar algo que até para mim, até agora não estava claro, estava oculto, porque a gente falou essa coisa oculta, essa palavra ela traz uma coisa assim que parece que é meio hã? Místico. Mística, né? Mas na verdade, o que é uma coisa oculta? É uma coisa que a gente ainda não viu, porque quando a gente vê, né, ela deixa de ser oculta. Então, assim, Tá. então ela traz ali um caminho para aquilo que deixa de ser oculto, para aquilo então surja. Então, olha só, era isso, né? Como a Dani falou, então meu irmão ali fez um bullying comigo. Então foi isso. Então tá. Né? Porque que diferença fez na vida da Nani saber disso? Fez a diferença de que ela assim, por causa disso isso refletia aqui e eu agia desse jeito. Então agora eu já sei que é por isso, não preciso, né? Toda vez que se apresentar, você era o meu irmão. Tá, passou. Né? E isso é com todas as coisas da nossa vida. Para todas as coisas, até pequenas coisas, como é o fato de alimentação. Porque essa coisa da água, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu na época uma época que eu fiz uma dieta que ficou bastante tempo assim, eu emagreci muitos quilos. E logo que eu comecei a fazer essa dieta, veio uma coisa assim: para beber água você precisa andar com a garrafinha. Porque daí você não esquece de andar com a garrafinha, de beber água. E aí pra mim, eu nunca tive problema de beber água. Então pra mim era sempre muito fácil. Eu ia lá, eu bebo 1 litro, 2 litros, eu bebo muita água. Outro dia a Ana perguntou, você bebe água, amigo? Eu falei, bebo muita água. Mas tinha uma pessoa que falava assim pra mim, quando chegou essa história da garrafinha, ela trouxe depois na semana seguinte, a gente começou a fazer dieta, fazer uma reunião uma vez por semana. Aí ela trouxe semana seguinte lá pra pessoa que estava conduzindo a gente e falou assim, sabe que eu descobri que eu não bebia água? Porque eu não achava o copo. Agora que tá na garrafinha, fica mais fácil de eu ir lá e beber. Ou seja, tinha uma coisa, ela não sabia que ela não bebia água, porque ela nem tentava. Então ela foi fazer uma experiência diferente e ali aquilo apareceu para ela. Então o que estava oculto? A falta do copo.
Parece isso muito, né? Um exemplo muito bobinho, né? Que não parece nem que faz assim, mano, um copo, ela não podia abrir o armário. Não, toda vez que ela ia pegar, ela esquecia, deixava pra lá. Quando estava na garrafa, que ela se posicionou de beber na garrafa, o que acontecia? Ela lembrava e isso foi ficando mais fácil para ela. E assim é com umas coisas menos didáticas, vamos dizer assim, porque tem coisas que não estão tão claras como a falta de um copo. Às vezes é a falta de um amor que lá atrás a gente acha que a mamãe não nos deu, por ser ainda estar linkado a uma dor lá do passado, que a mamãe não concluiu o aprendizado que ela deveria dar. Por quê? Porque ela também não recebeu, e isso tornou na gente uma dor. Uma dor de não ter recebido tudo que nós achamos que a mamãe tinha que nos dar. Porque quem acha somos nós, porque a mamãe dá tudo que a gente precisa. E por isso é que estamos aqui. Porque se estamos aqui hoje é porque fomos cuidados, fomos amados, nascemos de uma mamãe, nascemos de um papai, recebemos tudo o que precisamos para estarmos aqui hoje, da forma que é. E aceitar as coisas da forma que é que em muitos momentos nos causa desagrado, nos causa dor. Então, o primeiro passo é aceitar as coisas que é, dentro desse processo, né, gente? Porque as coisas não é um passo de mágica. Não é assim, comecei a fazer dieta hoje, amanhã já estou 20 quilos a menos. Né? É um processo do caminho, né? Então, que eu vejo assim, quando a gente contrata o serviço da Nani, o que ela vai mostrando pra gente ao longo do processo? Ela vai mostrando que o processo ele vai ficando mais leve a cada passo que a gente dá ao longo das sessões que ela vai atendendo a gente. Então, por quê? Porque ela vai trazendo consciência a coisas que a gente ainda não estava vendo dentro do da nossa relação com o alimento, da forma que a gente lida em descascar as coisas. Ela falou uma coisa para mim fantástica. Se você observar bem, não dá tanto trabalho assim fazer uma comida saudável. É porque nós fomos um tempo condicionados a descascar, abrir as coisas ao invés de descascar. Mas se você se programar, em meia hora você faz a sua alimentação. E é verdade. Então, por quê? Porque dentro de mim havia, em algum momento, uma fala de alguém, ou isso foi condicionado a achar que era mais fácil abrir o pacote e já comer a comidinha prontinha. E na verdade não é. Né? A gente pode sim se dedicar ali meia hora do nosso dia e fazer a nossa alimentação. Isso é só uma questão de mudar o nosso hábito, de mudar a nossa visão. Né? Então, através dessa conversa que eu tô trazendo muito você, porque aquilo é a nossa conversa que a gente tem conversado, eu vejo como é uma importância de olhar dessa forma. É um outro ângulo, é uma outra visão, né? Do mesma coisa. Né? Se a gente olha de outro lado, fala, olha só, não é tão difícil assim. Então, vou fazer uma comida mais saudável. Então, minha gente, se com vocês aí acontece isso, se vocês acham que está difícil beber água, ou se vocês acham que está difícil se comunicar com seu marido, com a sua esposa, namorado ou namorada, é porque algo aí dentro de você ainda reflete alguma dor, de alguma história que você não está recordada por estar oculto no seu inconsciente. Isso reflete com algo que você vem vivendo hoje. Reflete com a forma que você se alimenta, reflete com a forma que você lida com o dia a dia da sua vida. Então, através de perguntas que você pode fazer a você mesmo, você já pode ir saindo desse lugar, de continuar nesse processo repetitivo de padrões, de comportamento que te fazem a continuar sempre no mesmo lugar. E esse processo nem sempre é confortável, né, Nani? Nem sempre é... Você que lida aí com emagrecimento deve ter bastante acesso a isso. Aí o pessoal que chega de vez em quando falando assim, essa semana eu não consegui. E por que não conseguiu? Né? Daí tem várias coisas que mostram pra gente por que não consegue, né? Por que naquela semana não deu o resultado que estava esperando. E aí tudo vai se apresentando no processo terapêutico e também no processo de emagrecimento. Sim, completamente. E assim, né, é a questão, quando tem algo que eu sei que eu preciso fazer, trazendo aqui esse exemplo ainda da água, né, que é o que você falou, então, nossa, eu sei que, né, eu preciso beber água. Por que eu não consigo beber água? E aí, quando a gente consegue se conectar, né, com esse ponto da nossa história, do porquê que eu não consigo, porquê que eu tenho esse bloqueio, porquê que eu tenho essa trava,
porque eu me torno consciente. E aí fica muito mais fácil da gente ativar a postura madura, que é o quê? Aquela postura que faz aquilo que precisa ser feito. Mas fazer o que precisa ser feito em uma postura madura requer você entender as dinâmicas ocultas, requer você reconhecer, você enxergar, porque a postura madura não é somente uma decisão, mas é também um reconhecimento do que te mantém no padrão que você tem hoje, ou no padrão que você está hoje. Então, é o quê? É realmente uma questão ali de trazer cada vez mais para a consciência, né? Muito Cada bom, dia. Jana. É um passinho de cada vez, minha gente. É todo dia, todo dia, todo dia. Então, se você está aí passando por uma situação agora, experimenta se perguntar o que que isso quer me dizer. O que Exato. que isso quer me contar? Né? Se for uma tensão com o esposo, com a esposa, se for alguma coisa no trabalho. Poxa, o que que essa pessoa está me contando quando ela me trata desse jeito? O que que essa situação quer me mostrar? Perceba que algo em você muda a partir do momento que você faz a pergunta. Nada está resolvido, mas algo já começa a entrar no processo de mudança. E aí é possível então você dar uma direção diferente ao rumo dessa situação. Né? Então, aproveitem que ainda é 1 hora que a gente vai finalizar aqui e bebam água, se façam perguntas, tomem decisões de fazer um movimento de olhar para o que dentro, na sua vida vem se repetindo. O que você vem todos os dias repetindo? Repetindo, repetindo, processos que se repetem e você no fluir da vida, no movimento da vida, em algum momento você vai olhar e falar assim, não, peraí, isso aqui está acontecendo de novo? O que é que isso está querendo me mostrar? Porque se toda semana acontece, todo dia acontece, é porque está vindo me mostrar alguma coisa. Então se faça essa pergunta porque algo vai se apresentar aí para você e você pode então já começar um processo de mudar e de sair do lugar de ficar repetindo o padrão que ainda te impede de dar o próximo passo, né? Como diz aqui o tema da nossa live. Qual é a dinâmica oculta que te impede de evoluir, né? Foi assim que a gente colocou, o processo da evolução. Então eu quero te agradecer, Nani, porque foi bem gostoso, eu falei pra caramba. Ótimo. Foi muito bom, eu adorei o tema, porque eu vejo que esse tema é o que está oculto para a gente ainda impede a gente realmente, a gente e todos nós, de darmos passos. E esse processo que nós entramos, na medida que a gente toma decisões de fazer perguntas e de se movimentar, a vida muda totalmente o rumo da história e a gente começa realmente a tomar as decisões. Né? Nós paramos de viver nesse ciclo de repetições e começamos a tomar as decisões por nossa própria consciência, pelo nosso próprio querer. Então é fantástico isso. Eu venho trabalhando isso na minha vida há um tempo e eu vejo que a cada momento que eu faço uma pergunta diferente, eu dou passos. Então falar sobre isso para mim me agrada, me alegra. Se alguém tiver poder levar algo de bom disso aqui, tudo que a gente falou hoje, que a gente trouxe, que seja assim proveitoso para vocês. Gratidão pelo convite, por estar aqui com a audiência do teu canal. Ai, gratidão, Janá. Foi muito, muito bom te receber aqui. É sempre muito bom falar, né, com você. Sempre muito bom estar em contato. É sempre muito bom te escutar, né? Escutar tudo que você tem para ensinar, que dá o que sobra, né? E fala muito bem daquilo que faz, né? Seu servir tão bonito, né? Então, gratidão por ter aceito, né, o meu convite, gratidão por quem está aqui com a gente, gratidão por quem vai assistir gravado, gratidão por quem passou por aqui também, tá? E eu quero dizer, né, que se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou queira somente comentar algo, né, pode me mandar um direct, que eu vou adorar estar ali falando, conversando e de repente esclarecendo aí alguma dúvida sobre o tema da live ou não, né? Mas te ajudar aí com o seu próximo passo. A gente está com um grupo gratuito, né? Que é o Se Destrave e Se Realize. A gente está fazendo um movimento, somos 3 mentoras, né? Mentora de saúde, relacionamento e negócios. Então, de repente, se você quiser saber um pouquinho mais também, me manda um direct que eu explico certinho como está funcionando esse movimento. Oi, Regina! Linda. Então é isso.
Já estamos encerrando, Regina, mas ó, vai ficar gravada. Depois, se esse tema faz sentido para você, que são as dinâmicas ocultas que travam seu resultado, seu progresso, sua evolução, assiste que ficou bem bacana. Então é isso. Gratidão mais uma vez. Obrigada, Janá. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Gratidão.